Vamos exemplificar a terceira propriedade dos radicais. Dependendo do autor que se consulta, essas propriedades podem aparecer de outra maneira, tá? Então, para nossa explicação, será a seguinte nomenclatura. Bom, eu tenho aqui essa fórmula, vou definir ela, onde o A pertence aos reais positivos. Então, o radicando, ele pertence aos números reais positivos. O M e o N pertencem aos números naturais, então são números positivos. E o M precisa ser maior que 1 e o N também precisa ser maior que 1. Tá? Então, o valor mínimo que pode ser o M e o N é o número 2. Bom, agora que a gente já viu essa definição, vamos tentar entender ela através de um exemplo. Então, começando aqui com o seguinte exemplo. Eu tenho uma raiz cúbica de uma raiz quadrada de 64. Lembrando que se não aparece número aqui, nós sabemos que é o número 2. A fórmula me diz que essa raiz é igual à raiz sexta de 64. Mas será que isso daqui é válido? Então, a gente vai resolver as duas raízes, os dois formatos, separadamente, para ver se elas vão acabar chegando no mesmo resultado. Bom, então aqui só para a gente relembrar a nossa fórmula, tá? Isso daqui nós vamos traduzir agora através dos números. Então, o M vale 3, o N vale 2, e a fórmula diz que eu posso multiplicar o M vezes o N e deixar o A no radicando. Ela está dizendo que isso daqui é igual. Então, se eu multiplicar 3 vezes 2, 6. Então, supostamente, essas duas raízes são iguais. Então, vamos primeiro resolver a primeira raiz que apareceu, raiz cúbica de raiz quadrada de 64. Para resolver isso, primeiro eu vou fazer o que é mais fácil, achar a raiz quadrada do 64. Eu sei que é 8, então eu posso escrever isso daqui como raiz cúbica de 8, porque eu já resolvi essa raiz que está aqui dentro. Mas agora eu quero a forma mais simples dessa raiz cúbica de 8. Bom, então, para isso, a gente já aprendeu que nós precisamos fatorar o nosso radicando. Então, fatorando o radicando, eu tenho que 8 dividido por 2 é 4, 4 por 2 é 2, 2 por 2 é 1. Eu posso escrever esse 8 como 2 elevado à terceira potência. Então, no lugar do 8, eu vou colocar o 2 elevado à terceira potência. E pela primeira propriedade da potenciação, da radiciação, a gente já viu que se o índice e o expoente do radicando são iguais, eu posso eliminar, anular esses dois, o índice com o expoente, e eu obtenho como resultado apenas o radicando, no caso o número 2. Bom, resolvi então a nossa primeira raiz. Agora eu vou resolver a segunda, para ver se eu vou conseguir chegar nesse resultado 2 também. Então, agora a segunda raiz, raiz sexta de 64. Como a gente fez com a raiz cúbica de 8, eu vou fatorar esse 64. Fatorando, eu vou ter todos esses fatores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fatores 2. Então, eu posso escrever o 64 como 2 elevado à sexta potência. Procedendo da mesma maneira que a gente fez com a raiz cúbica, agora eu tenho que índice e expoente também são iguais, ou seja, aplicando a primeira propriedade da raiz, eu tenho que essa raiz sexta de 64 é igual a 2. Bom, agora que a gente já viu que essa raiz sexta é igual, então eu já posso afirmar que essa fórmula é válida. Tá? A gente já observou que isso daqui deu 2, a segunda também deu 2, os dois são o mesmo resultado, portanto, as duas raízes são iguais. Obrigada.